Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma viagem pela culinária alemã. E olha, preparem-se, porque tem muita, mas muita coisa surpreendente que vai bem além daquilo que todo mundo já imagina. Olha, vamos falar a verdade. Quando alguém fala comida alemã, é exatamente isso aqui que aparece na cabeça da gente, né? Salsicha, pretzel e, claro, aquele copão de cerveja. Não dá pra negar, é uma delícia. Mas será que é só isso mesmo? A história acaba aqui? Pois é, e se tudo isso for só a pontinha do iceberg? Se por baixo dessa primeira impressão existir um mundo inteiro de sabores, de histórias, de tradições de cada cantinho da Alemanha, só esperando para a gente descobrir? Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa indo além dos clichês. Depois, um tour pela história para entender as origens, um mergulho nas diferentes regiões da Alemanha, os segredos da cozinha deles e, para fechar com chave de ouro, bolos, cerveja e muita celebração. Bora lá? Beleza, nossa primeira parada, a história. Porque sabe como é, né? Pra gente entender de verdade a comida de hoje, a gente tem que voltar no tempo e ver como tudo começou. As raízes da cozinha alemã são, nossa, muito, muito antigas. Dá uma olhada nisso aqui. A culinária alemã foi sendo construída, sabe, camada por camada. A coisa toda começa lá com os romanos, que chegaram trazendo vinho e um monte de ervas novas. Aí, pulando para a Idade Média, os mosteiros viraram praticamente uns laboratórios de comida, desenvolvendo cervejas e queijos incríveis. Mas a virada de chave mesmo, a grande revolução, aconteceu no século XVIII com a batata, um ingrediente super simples que mudou completamente a alimentação por lá. E para fechar, quando a Alemanha se unificou no século XIX, as comidas de cada região começaram a viajar e a se espalhar pelo país todo. Chegou a hora boa. Vamos falar da diversidade de cada região. É aqui que a gente vê o quão complexa e rica é a cozinha alemã de verdade. Olha só esse mata. A gente tende a pensar na Alemanha como uma coisa só, mas na comida não é bem assim. Dá para dividir o país em 4 grandes áreas, e cada uma delas tem uma identidade culinária própria, com sabores e pratos que não se encontram em outro lugar. Vamos dar uma espiada em cada uma. Vamos começar lá por cima, pelo norte. Como tem muito litoral, a comida por lá tende a ser mais leve. E a grande estrela, claro, é o peixe. Um exemplo é esse prato aí, o Finkenwerderscholi. É um tipo de peixe, a solha, frita com bacon. Bem simples, mas com aquele gostinho do mar que é inconfundível. Agora, descendo para o oeste, a gente chega pertinho da fronteira com a França. E dá para sentir isso no prato. A cozinha aqui é mais refinada. Pensa em molhos mais elegantes à base de vinho e pratos clássicos como o Sauerbraten, essa carne marinada e assada bem devagarinho. É outro nível de sofisticação. Chegamos ao sul e aqui, principalmente na região da Baviera, a gente reencontra aquela imagem do começo, sabe? É o berço da comida robusta, da comida que sustenta, perfeita para o clima das montanhas. É carne, são os famosos Knödel, que são uns bolinhos de pão ou batata, e claro, o pretzel, que todo mundo conhece e ama. E para fechar nosso tour, o leste. A influência aqui é outra, vem dos países vizinhos, os países eslavos, e isso resulta em pratos bem diferentes, como a soljanka, que é uma sopa com um toque azedo e picante, e a Blutwurst, um tipo de chouriço de sangue. É uma outra cara da cozinha alemã com muita personalidade. Ok, a gente já viu o onde, agora vamos entender o como. Quais são as técnicas, os segredos por trás daquele sabor tão característico da comida alemã? No fundo, tudo gira em torno de 3 pilares: fermentação, defumação e o cozimento lento. São técnicas bem antigas que nasceram para conservar a comida, mas que no fim das contas são as responsáveis por extrair o máximo de sabor de tudo. A fermentação, por exemplo, é super importante. É o que dá aquele sabor mais complexo para o famoso pão de fermentação natural, o Sauerteig. E também aquele azedinho típico do chucrute. É uma técnica que pega um ingrediente simples e, pá, transforma em algo com muito mais sabor. Depois vem a defumação, que na Alemanha é quase uma arte sagrada. Para você ter uma ideia, existem mais de 1.500 tipos de salsichas, as Wurst. E a maioria delas, além dos presuntos e até dos peixes, ganha aquele sabor inconfundível justamente por causa desse processo. E por último, o cozimento lento. Isso aqui é comida que abraça, sabe? É a mágica que pega um corte de carne mais duro e transforma em algo que desmancha na boca, super macio, cheio de molho. Pense no Sauerbraten, de novo, ou nos Rouladen, que são os rolinhos de carne recheados deliciosos.
É a prova de que paciência na cozinha vale muito a pena. Para fechar, vamos falar da parte mais legal, como a comida é o centro de tudo, unindo as pessoas. Porque na Alemanha, comer não é só se alimentar. É um evento social, é parte das festas, das tradições. E, claro, não tem como falar de cultura alemã sem falar de cerveja. É uma paixão nacional, gente, levada tão a sério que existe uma lei da pureza, a Reinheitsgebot, que é de 1516. É isso mesmo. Desde essa época, a lei diz que cerveja de verdade só pode levar água, malte, lúpulo e levedura. E ponto final. E essa paixão toda se reflete nos números. Presta atenção. Hoje, a Alemanha tem mais de 1.500 cervejarias funcionando. Essas cervejarias juntas produzem mais de 5.000 marcas de cerveja diferentes. É uma variedade absurda. E o ponto máximo disso tudo? A Oktoberfest de Munique. Uma festa gigantesca que todo ano recebe mais ou menos 6 milhões de pessoas. É muita gente. Mas calma lá, a Alemanha não é só comida salgada e cerveja, não. A confeitaria lá é coisa séria. E tem como não pensar no bolo Floresta Nebra? Fala sério. Aquelas camadas de bolo de chocolate, chantilly, cerejas. É, sem dúvida, a sobremesa alemã mais famosa do mundo. E essa ideia da comida como celebração está em todo lugar. Nos eventos gigantes como a Oktoberfest ou nos mercados de Natal, que são mágicos. Mas também está nas pequenas coisas, como na tradição do Café Rundkuchen de domingo. É um momento quase sagrado para a família se juntar, tomar um café e comer um bolo. Simples assim. Então, no fim das contas, a culinária alemã é isso, um mosaico gigante de sabores com um pezinho na história e outro na geografia de cada lugar. É forte e ao mesmo tempo delicada, é tradicional e super diversa. Agora que a gente viu que tem muito mais do que só salsicha e pretzel, a pergunta que fica no ar é: qual prato alemão vai ser o primeiro da lista para experimentar?